Bem-vindos, pessoal, a mais um Time to Talk by LM, seu canal de empreendedorismo. Hoje a nossa entrevista é com a advogada Juliane Torres, advogada empresarial e tributarista, mestre em Direito Público, também professora, trabalha na Octolaw, gestão tributária, sendo que é uma das sócias, e também, vamos já começar fazendo um merchazinho, né, que a gente tem a honra aqui da LM Cursos, que a doutora Juliane, ela vai ministrar nos dias 25 e 26 de novembro um curso aqui na LM. O do dia 25 de novembro se chama Principais Aspectos da Reforma Tributária e no dia 26 vai conversar com a gente sobre os créditos tributários das empresas, tá? Então já agende, né, o seu dia, se inscreva lá no nosso site, que vai valer muito a pena. E hoje vocês vão ter um pouquinho, né, dessas dicas, né, desse curso, porque a doutora Juliane vai conversar com a gente justamente sobre essa parte da reforma tributária, um pouquinho desses aspectos, também falar um pouquinho da carreira dela, porque que ela empreende, né, no direito. Então, primeiramente, seja bem-vinda ao nosso canal. Obrigada. Assim, né, contando um pouquinho da minha carreira, né, eu descobri ainda jovem, aos 17 anos, que eu queria ser advogada, então fui trilhando este caminho, fazendo a faculdade de Direito, e foi mais para o fim da faculdade que eu escolhi essa área tributária empresarial. Eu sou filha de servidores públicos, então os meus pais me incentivavam muito a fazer o concurso público, ainda mais que eu tinha então me formado em Direito, né, que é uma faculdade que dá muitas oportunidades para quem quer fazer concurso público, bons concursos, mas eu realmente não me via, né, sendo uma servidora pública, não via este perfil em mim. Eu queria realmente ter o meu escritório, os meus clientes. E foi assim, então, eu fiz especialização, primeiramente em Direito Tributário, Empresarial, ainda antes mesmo de fazer o mestrado. Na verdade, em seguida que eu me formei, eu fui convidada para dar aula para a OAB em Direito Tributário, porque eu comecei, já antes de me formar, eu fazia um estágio num escritório que era tributarista, né? E depois eu fui conhecendo pessoas, né, que tinham essa mesma expectativa que eu, essa vontade de empreender. Então, tive por muitos anos uma sociedade no escritório, qual atendíamos então empresas. Aí eu comecei a desenvolver muito o meu trabalho nessa área, fazendo a parte tributária tanto no contencioso como no consultivo. Fui então depois me especializando um pouco mais na parte empresarial, foi quando eu comecei a fazer recuperações judiciais de empresas e essa parte de planejamento societário. Hoje eu sou sócia de uma empresa, né? Eu não estou dentro de um escritório de advocacia em si. E essa empresa hoje que eu estou é bem voltada para essa área de gestão tributária. Planejamento tributário, estratégico, recuperação de créditos tributários, auditoria, né, tributária nas empresas, planejamento societário e a recuperação judicial de empresas. Então, hoje o foco realmente é bem esse, né? E tá dando certo, me sinto muito satisfeita. E o que te levou para o direito tributário, assim, mas quando tu era mais jovem, tu já gostava, de repente, dos números? Eu sei que o advogado em si não é nos números que ele vai também no tributário, mas tem que ter um pouquinho de gosto também, né? Não, nunca gostei de números. Não sou da área de números, nem matemática. Olha, eu vou ser bem sincera. Quando eu estudei a primeira vez o direito tributário, eu me apaixonei pela objetividade do tributário. Porque eu sempre fui uma pessoa, sabe, muito, assim, digamos, preto no branco, gostar das coisas desta forma. E o direito tributário, ele não tem muito espaço, como que eu vou dizer, para contar tanta história, né? Digamos que no direito de família a gente tem que chegar lá no direito civil, contar toda a história e se conhecer e tiveram filho, e brigaram e a sogra morou lá. Então,
Eu nunca gostei muito desse monte de história para contar. Entendi. E eu me apaixonei pelo tributário porque era algo muito objetivo que tu enfrentava. Olha, chegou esse auto de lançamento, mas como assim isso não tem? Então tem que impugnar, tem que anular. Eu me apaixonei muito pela essa matéria, assim, né, mais objetiva, e também por essa questão empresarial. Eu sempre gostei mais de lidar com pessoa jurídica do que com pessoa física. Tenho, claro, clientes, pessoas físicas, eu vou continuar tendo também, mas isso foi o que mais me encantou no tributário. Né? Não foi propriamente que todo mundo, né, fala, que dá mais dinheiro, até porque se tu não gosta, tu não vai ganhar dinheiro, não vai dar certo, né? Claro, não vai poder buscar direitinho. Então, eu acho que foi realmente essa questão, assim, de conseguir lidar com esse outro tipo de matéria, talvez que não envolva tanto o emocional, a vida, a história, contar história em si. Sim. Não, ele realmente, eu concordo contigo, ele é mais objetivo, até se eu for analisar também a minha área, né? É exatamente isso. Se eu tô trabalhando com um trabalhista, as teses são diferentes, né? Tu pode ir para um lado ou para o outro, mas o tributário, como tu falou, é bem preto no branco, até porque tu vai ter que analisar a documentação, se não ocorreu aquilo. De repente pode ter 2 brechas, mas não 5, 10, 20, né? Sim. Como tu falou. Então tu não vai abrindo muitos leques, né? Sim. Existem teses, claro, inclusive, no curso que a gente vai falar sobre recuperação de créditos tributários, são teses, porque a lei ela falha também em todos os sentidos, e também na área tributária existem, né, diversas brechas, diversas situações que se pode analisar. Muitas teses que já deram certo para recuperação de créditos tributários. O fisco também erra, o Estado também não legisla de forma perfeita, muitas vezes. Mas é uma situação que é aquela situação bem legislativa. Olha, não está de acordo, essa contribuição é inconstitucional, né? Não foi, então, bem estruturada. Não é algo não é algo subjetivo, que cada contribuinte vai ajuizar uma ação e contar, então, toda a sua história da empresa para ver no final se a ação é procedente ou improcedente. Sim. Não. Né? O contribuinte, no caso, eles vão estar todos iguais. É uma questão bem objetiva, né? Por que tem que ser recuperado esse crédito. Então, é isso. Não tem dúvida. E queria ver um pouquinho, então, a posição tua, né, e da empresa de vocês, referente a essa futura reforma tributária. O que vocês estão enxergando? Isso vai ser bom para as empresas? Vai ser bom para o direito? O que vocês estão enxergando sobre essa questão? Olha, a minha visão, que eu já conversei também com alguns colegas, não vejo como ruim, eu vejo como difícil. Certo. A mudança, principalmente, que se pretende ser feita, é na questão de tributar mais a renda do que o consumo. Ok, isso dá muito certo, até porque se a gente for verificar países desenvolvidos, né, os Estados Unidos, enfim, é assim que funciona, né? Se tributa mais a renda que o consumo, ao contrário daqui no Brasil. Mas uma mudança radical de uma hora para outra vai ser difícil e vai assustar muito o contribuinte, especialmente aqueles em que tem uma renda maior. Como assim agora do dia para a noite eu passo a ser extremamente tributado? Então eu vejo ela como difícil, é algo que teria que ser trabalhado aos poucos, né? Então vamos ver como vai ficar. E claro, eu acredito que vai onerar também bastante, mais ainda, né, a população, porque está querendo se criar um novo formato de CPMF, na qual eu vejo alíquotas muito altas, né? Então, como assim, né? Muita tributação e sobre fatos geradores que a gente pratica muito diariamente e que nunca se teve tributação, receber um pagamento ou fazer uma transferência, coisas muito comuns, né, do nosso dia a dia, e com alíquotas que estão querendo colocar, fica bem complicado para o bolso do contribuinte, né? Porque, na verdade,
a primeira vez quando lançaram a CPMF, nós, não que não era lesiva para a população, era, mas a gente vivia numa outra situação. Numa situação que a gente está agora online o tempo inteiro, com transações que a gente não tem mais o dinheiro, né? Sim. Tudo transita, né? Exatamente. No meio online. Então, a arrecadação vai ser muito maior. Não, né? E a alíquota estão querendo aplicar uma alíquota muito maior do que era aplicado anteriormente. Exatamente. Né? Então, é algo assim que eu vejo como bem difícil, inclusive de ser aprovado. Né? Acho que nesses moldes, nessas características que estão falando, que estão querendo implementar, eu acho que a população vai ter que ir contra, assim, né? Vai ter que tomar alguma medida de repente, né? Vamos ver. Eu achei bem interessante essa tua visão, que eu também, o posicionamento do nosso escritório, porque o que eu penso, né? A gente teve muitas mudanças agora, né? A gente já recém teve a mudança trabalhista, que na verdade ela está sendo mexida cada vez mais em fatias. Então, o que assusta isso? Primeiro, a população, né? Os funcionários e os ex-funcionários. Segundo, as pessoas que mexem, né, com a defesa, né? Os advogados, os envolvidos, peritos e outras funções. Aí já estamos prontos para praticamente a reforma da Previdência. Sim. Então, mais um susto novamente com quem? População. É ela que é afetada a todo instante. E a tributária, que eu sempre via como uma solução, né? Tanto para as empresas como também para o funcionário, porque é o momento que tu tem uma reforma tributária que realmente seja uma facilitadora para a empresa, isso realmente geraria maior número de empregos, porque muitas empresas, às vezes, elas não contratam mais funcionários por tanta carga, né, tributária. Certeza. Mas, ao mesmo tempo, conforme a visão que tu estás me dando, que é a melhor visão, que é da advogada tributarista, e tu estás me dizendo que vai onerar ainda mais as empresas. Então, Sim. O objeto não é, novamente, de ajudar ou as empresas ou os funcionários. Seria ajuda sempre de arrecadação para o governo. Sim. Existe, né, esse projeto já sempre de desonerar a folha de pagamento, né? Inclusive muitas teses também que sempre tenta retirar contribuições, tributos da folha de pagamento. E sem dúvida aí, né, tanto que hoje se está criando todo um novo modelo de trabalho. Sim. Home office, muitas startups, inclusive, eu li esses dias que a criação de MEIs, né, o microempresário individual, ela cresceu muito, né, nesses últimos tempos. Também porque hoje as empresas elas estão contratando através de uma pessoa jurídica, então a pessoa física tem que constituir a sua pessoa jurídica. Isso tudo é para a gente seguir conseguindo ter uma atividade empresária, conseguindo de alguma forma gerar emprego de forma indireta, né? Não é direto, não é com vínculo, para que se possa seguir trabalhando, se possa seguir produzindo, se possa seguir ganhando, porque tá muito complicado com essas reformas, né? Então, e agora mais a tributária, se for onerar mais ainda o empresário. Então, eu sou muito do lado do trabalhador, do povo, obviamente, mas a gente precisa também olhar um pouco o lado das empresas. Não tem dúvida, né? porque ela que gera o emprego, claro, ela faz crescer o país. Tem toda essa dificuldade. E hoje se está criando diversos outros mecanismos, né? A própria pessoa física está empreendendo mais, está criando outras coisas para conseguir se manter aí, né? Porque o emprego com vínculo, né, que pague muito bem, tá difícil. Agora mesmo eu estava vindo para cá, para entrevista, e estava uma reportagem dizendo que, no momento que eu estava almoçando, dizendo que o servidor federal, ele ganha praticamente o dobro que o privado, né, que o funcionário da empresa privada. Né? Então, realmente, aí tá... as coisas estão bem complicadas, Sim, né? momentos de reforma. Vamos torcer para que isso, né, sempre seja para melhor. Para melhor, né? Bom, uma outra questão, então, que também é uma questão do segundo curso, né, que tu vai dar na LM, que a empresa de vocês trata tão bem, que estamos vivendo nesse momento, que são as recuperações, né,
as recuperações judiciais, né? Então, eu queria que tu falasse também um pouquinho, aumentou muito, como é que tá, realmente vale a pena a empresa tentar essa recuperação judicial ou só, como dizer assim, é o último suspiro dela? Queria que tu falasse um pouquinho sobre esse tema. Interessante, isso é bem interessante. Que aumentou muito, não há dúvidas, né? Sim. Isso hoje já é de conhecimento, coisa que antes não era, né? Não se ouvia falar numa empresa em recuperação judicial, hoje já é algo bem comum. Aí, quanto à questão da empresa aderir à recuperação judicial, tem que ter sempre muito cuidado. Existe hoje um grande número de escritórios que fazem praticamente uma venda de recuperação judicial. Sim. E aí, muitos clientes, quando vêm conversar comigo, eu sempre brinco, olha, cuidado, porque daqui a um pouco paga os credores e cria uma nova dívida com o advogado, porque é tão elevado os valores que estão cobrando para uma empresa que já está em dificuldade, que eu disse, olha, eu acho que depois vai ter que fazer uma outra para pagar o advogado, né? Sim. Então, ao contrário, ela não tem que ser a última opção, porque se a gente levar ela como a última opção, já não vai dar certo. A recuperação judicial, ela vai depender de cada empresa. Sempre o advogado que for, então, pensar em fazer recuperação judicial para uma empresa, ele tem que fazer toda uma análise. Quem são os credores, conversar com o contador para saber como que está a situação da empresa. Certo. Muitas vezes, antes de se ajuizar a recuperação judicial, tem que preparar a empresa para essa recuperação judicial. Né? Porque depois que a empresa começa o seu processamento da recuperação judicial, vão ter diversos reflexos, né? Fornecedores, clientes. Então, muitas vezes, precisa-se de uma preparação anterior, né? Ver como é que vai ficar a situação dos insumos necessários para a produção, se for uma indústria, de que forma esses fornecedores, né, vão encarar essa situação, se a empresa vai poder seguir pagando, né, o fornecimento dessas mercadorias após entrar em RJ. Então, tem muitos fatores que tem que ser analisado para que se possa dizer, olha, vale a pena, é a saída, faça a recuperação judicial. Porque se for algo feito assim, né, muitas vezes como vendem, sim, como algo maravilhoso e que vai dar muito certo, como a única, a melhor solução, isso não vai acontecer. E pode vir a ser, então, ocorrer a falência da empresa. Né? Isso pode ser, é bem comum ter esse resultado. Então, para o empresário que pensa numa recuperação judicial, tem que conversar com algum advogado especialista antes e que tenha essa visão, que consiga primeiro fazer toda uma análise, né, para depois dizer, sim, vamos fazer a recuperação judicial. Né? E cuidado também com os valores. Claro, é um processo mais complicado, é um processo longo, é um processo que exige bastante dos advogados, inclusive o advogado tem que ter a sua equipe, né? Mas também não chega a ser para tanto alguns valores que eu escuto por aí, então né, vamos ter um certo cuidado também. E a empresa, então, vamos supor, aquela empresa que está entrando, quer entrar com a recuperação judicial, mas ela vamos supor aquela empresa redondinha, vamos supor que toda a documentação é coesa, toda organizada, é mais fácil do advogado conseguir fazer esse plano de uma forma correta. Mas não sei se eu estou falando errado, né? Porque eu não sou dessa área. Tu que tem essa experiência, deve ter muita empresa toda torta que procura vocês, assim, né? Com os documentos que não tem. A maioria. Né? Mas isso eu sempre digo que é muito bom, porque obriga a empresa a se organizar. Entendi. Porque como para fazer um pedido de recuperação judicial, tem que apresentar a documentação, né, os balancetes, tem que estar tudo em dia. E depois tem que seguir apresentando. Né? Mas olha, a maioria realmente tá, até porque tá numa situação já de crise, não tá pagando o contador. Entendi. Então, o contador já nem fez balanço, não tá entregando a documentação, não tá mais nem perguntando pela documentação.
Mas isso é também um lado positivo, né? Organizar a empresa. E isso que tu falou até é importante. Uma empresa que está pensando nisso, organiza a documentação, olha para a sua documentação, conversa com o seu contador, né? Como é que está essa situação contábil? Até mesmo para quando chamar o advogado, ter esses documentos e ele poder analisar. Isso também é importante, sim. Chega assim do nada, está aí agora. É muito comum, assim, né? Claro, a empresa muitas vezes sabe o que está devendo, mas não consegue dar outras informações. A gente tem que sempre ir buscando. Isso é... E o outro segmento teu sobre as aulas, né? Sim. Né? Que eu sei que tu também, não sei se tu continuas dando aula preparatória para cursinhos, que tu também dava, Olha, né? Falar um pouquinho dessa tua experiência de aulas, que eu sei que tu gosta muito. Sim. Eu já dei aula para OAB e concurso público. Eu parei quando eu engravidei. Foi o ano passado. Né? Como eu tive uma gestação bem difícil fisicamente, né? Não foi assim normal, eu não consegui seguir exercendo normalmente as minhas atividades. Eu parei, então, aí depois, né, quando o bebê nasceu, claro, né, a questão de cuidar do bebê, e agora que o meu filho fez 1 ano, eu tô voltando, né? Só que eu tô mais focada na questão da universidade, assim, né? Claro. Até em função do trabalho, né, da empresa, que tem um volume grande de trabalho, e a maternidade, para eu conseguir encaixar aulas para concurso público, eu acredito que no momento para mim fica um pouco difícil, né, por toda a dedicação que tem que ter muito grande, e né, os alunos questionando muito, questões, né? Então, eu tô focada assim, em alguns cursos como aqui, né, na LM, algo mais esporádico, e para o ano que vem organizar algo mais, talvez a nível de universidade, assim, mas realmente eu não quero fugir, né, nem desistir, né? Quero voltar sim a dar aula para o mundo acadêmico, até porque eu fiz o mestrado pensando nisso, né, voltada para isso. Então, tô organizando novamente a vida aí, sim. Porque é bem bacana, né, essa parte de dar aula, né? Porque às vezes, vamos supor, a gente não está dando aula numa universidade, mas dá em locais menores, vamos supor, em cursos. Mas isso também obriga a gente a estar sempre se reciclando, né? Sim. Porque isso que eu comento, às vezes eu falo com os alunos, né? Eu digo assim, eu tô passando orientações para vocês, mas assim, eu nunca considero assim, eu a professora e vocês os alunos. Nós somos colegas, porque a gente fica trocando, e quanto que a gente aprende com os alunos, né? Sempre tem tem sempre aquele, né, que vai mais a fundo, né? Pesquisei isso e tem a troca. Então, eu acho isso tão rico, tão bacana. Às vezes eu penso assim, quando eu dou aula, é muito importante para minha carreira, que agrega o meu serviço no dia a dia. E ao mesmo tempo me ajuda a ficar buscando, e também aumenta as redes da gente de amizade, o network, né? Como é importante, né? Com certeza, eu acho algo assim muito prazeroso, inclusive também tenho essa visão assim de colega, né? Me sinto mais a facilitadora do que a professora, exatamente, né? Me tragam as situações, até porque eu não vou saber responder tudo, né? Sem dúvida. Sempre. Assim como advogada também, muito sinceramente, eu digo às vezes para os clientes, não tenho resposta pronta nessa situação, eu vou ter que pesquisar o mesmo muitas vezes. Eu sempre digo que o inimigo da gente é o Google, né? Sim. Tu tá às vezes dando aula, tá lá o aluno olhando, mas aqui tá dizendo ao contrário, né? Sim, e aí tem que justificar exatamente, toda a nossa explicação, a nossa resposta, assim, acontece mesmo. Tem que estar numa parte de mentoria, assim mesmo, né? Ajudar, né? Isso é Sim. legal. Então tá. Então eu gostaria de agradecer muito a entrevista, acho que foi bem esclarecedora pros nossos. Até eu falei ontem, quando a gente estava gravando, né, contra o advogado, eu falei nossos ouvintes, daí eu pensei, não, mas não são os ouvintes, são telespectadores, mas é que são ouvintes porque eu comento às vezes, né, com alguns seguidores que dizem assim, a gente às vezes nem fica vendo a imagem, que não tem tempo, eu coloco ali a tua voz e fico ouvindo, então eu digo, então são ouvintes também, né? Então eu queria agradecer muito, e eu queria que tu desse um recadinho, tá, para os nossos empreendedores,
A gente tem muitos empreendedores que empreendem no direito, né? Então, um recado sobre que a gente está vivendo num momento, assim, que os profissionais, os que estão começando e também os que estão terminando, já que estão já mais antigos, estão um pouco apavorados referente com as profissões, a repaginação, qual é a profissão do futuro. Muitos eu vejo jovens que eu converso, mas eu tenho que ver qual é o vestibular, né, que eu vou prestar, porque tem profissões que vão acabar, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa visão e depois desse o teu contato, né, da empresa. Primeiramente, eu que agradeço, né, a oportunidade, fico sempre à disposição. Olha, o recado que eu tenho para dar é foco, determinação, muito estudo, conversar, né? Quem quer empreender na área, conversar com quem já está na área, né? Para que busque as oportunidades certas, né? Mas não perde o foco, segue aí determinado, que eu entendo que tem muito trabalho na área aí do direito, tá? Eu não concordo quando dizem, não, é que tem muito advogado, ok, mas tem espaço, tem trabalho, se pode sim ganhar dinheiro, né? Se pode sim ter a satisfação profissional, né? Não é algo fácil, não é, né? Mas a gente não tem como buscar pelo caminho mais fácil também, não dá, né? Então, é isso aí, eu aconselho a seguir em frente aí, vamos empreender. E quem gosta da área do direito e quer seguir essa área, segue o foco, firme e forte, que vai dar certo. Então deixa o teu contatinho da empresa de vocês. Então tá, quem quiser aí falar comigo, redes sociais Giuliane Torres, né? Instagram Torres Giuliane, Facebook Giuliane Torres, o e-mail é giuliane@octolaw.com.br. Tá, muito obrigada. Então tá, pessoal, então até mais um Time to Talk by LM, seu canal do empreendedorismo. Não esquece de se inscrever no nosso canal e dar muitos likes para nós.